Olá, queridos, graça e paz daquele que vive e daquele que reina para todos sempre, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Esse aqui é um devocional semanal que nós gravamos para a igreja e para você também, que faz parte aqui do nosso canal, que nos acompanha, que nos dá a honra da sua participação aqui no canal da Família Viva Itanhangá. E no nosso devocional de hoje eu quero, poucas palavras aqui, falar sobre um assunto muito importante para esse tempo que nós vivemos, né? Ontem nós tivemos aqui na igreja a presença do nosso Bispo Queiroz, e foi Bispo Queiroz, pastora Beth, e foi um domingo muito precioso, uma palavra de Deus muito poderosa que você pode rever no Instagram Família Viva, se você ainda não faz parte, mas se você quiser ver a palavra, ouvir, assistir, é só você ir lá no Instagram Família Viva Itanhangá e vai estar lá a palavra que o bispo pregou ontem. Ontem ele falou sobre o cristão e a ansiedade, foi muito poderoso, né? E dentro dessa mesma palavra que ele trouxe ontem, ele ensinou algumas coisas que eu quero reforçar aqui com relação a isso, né? Então eu quero ler com você um texto bíblico, eu estou com a minha Bíblia aqui em Tiago, no capítulo 5 e o versículo 16, né? Que é um texto muito poderoso para as nossas vidas. Diz assim: confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo, ou a oração de um justo, dependendo da tradução que você está lendo aí. É Tiago capítulo 5, versículo 16. Então veja bem, Tiago ele começa ensinando aqui sobre a importância de nós orarmos. E ele diz também sobre a oração do justo. Quem é o justo? Aquele que foi justificado não pelas suas próprias obras, mas foi justificado porque creu em Deus, né? Crê em Deus, assim como a Bíblia diz que Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. Aquele que crê em Jesus, aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele também se torna justo em Jesus. A justiça não é dele. Em nós não há nada de bom, né? Toda a bondade está em Jesus, está no Senhor. Assim como diz aqui, né? Eu quero que você veja esse texto também, de 2 aos Coríntios. Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 5. Olha o que diz, 2 aos Coríntios capítulo 5. Lá no finalzinho já do texto, né? Versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, por que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos? Porque Jesus já nos justificou dos nossos pecados. Isso não tem nada a ver com a gente, isso é graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvo, por meio da fé, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então veja bem, a justiça de Deus ela não está relacionada às nossas boas obras, mas àquilo que Ele decidiu fazer com a gente. A Bíblia vai dizer também que Ele nos escolheu sendo nós ainda pecadores. Eu estou falando desse texto para falar sobre o poder da oração. Então por que a oração do justo pode muito em seus efeitos? Porque a oração do justo é feita em um nome só, né? Que é o nome de Jesus. Jesus disse: olha, em meu nome, tudo que você pedir, tudo que você pedir. Mas não é tudo que nós queremos, é tudo aquilo que está de acordo com a palavra de Deus será feito. Então a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Por que eu devo orar, pastor? Porque a oração ela tem poder para mudar situações. Comprovadamente, a oração tem poder para mudar situações, né? Então Tiago ele fala que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. E a Bíblia ela é repleta de exemplos
de oração. Ela é repleta de exemplo, de incentivo a nós orarmos. O próprio Senhor Jesus, aqui em Lucas, abre a sua Bíblia por gentileza, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, aqui no texto do capítulo 18, olha só o que o Senhor Jesus fala sobre a parábola do juiz iníquo, né? Ele diz que havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Né? Até vontade de rir. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não o quis atender, mas depois disse consigo: olha só, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor Jesus ele fala do dever de cada cristão orar, clamar, né? Aí ele diz mais: então disse o Senhor, considerai o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clama de dia e de noite, embora que pareça demorado em defendê-lo. Então a oração ela tem poder de mudar, de mexer nos corações, de fazer com que as causas que estão perdidas seja ganha através da oração do justo, daquele que foi justificado pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, daquele que crê, daquele que confia no Senhor. Então o Senhor Jesus fala sobre a perseverança da oração, né? A perseverança da oração. A igreja primitiva, ela entendeu esse negócio aqui de tal forma que no capítulo 2, olha só, de Atos dos Apóstolos, ali na igreja primitiva, no capítulo 2, no versículo 42, diz o seguinte, olha só, toca a Bíblia, hein? Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, como é que a igreja primitiva prevalecia? Como é que ela crescia? Os irmãos tinham o hábito de orar. Os irmãos tinham o hábito de se reunir para estudar a palavra, perseverar na doutrina e nas orações. Na comunhão, nas orações. Nós precisamos aprender a orar mais. Nós estamos numa geração que ora muito pouco. Nós estamos numa oração que está esquecendo de lutar suas batalhas no joelho, de joelho. Guerra de crente se vence não com palavras, mas se vence na oração. Quantas vezes nós queremos tomar decisões sem orar e temos prejuízo lá na frente. Não, as nossas guerras, elas são vencidas de joelho, na presença de Deus. Eu sou do tempo que as guerras e as batalhas que eu enfrentava sempre foi vencida de joelho. Isso é um hábito que eu não quero perder. Então a igreja, ela perseverava na doutrina, na palavra, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso é muito importante, né? Isso é algo poderoso. Os próprios discípulos do Senhor Jesus, eles pediram isso para o Senhor Jesus. Olha só o que diz Lucas capítulo 11. Olha que coisa forte. Diz o seguinte: de uma certa feita estava Jesus orando. Jesus tinha um hábito. Agora eu pergunto para nós aqui. Se Jesus era o Filho de Deus, não tinha pecado, né? Não nasceu de homem, não tinha o pecado. Ele orava, imagina eu, um simples homem, pecador, falho, né? Cheio de defeito. De uma certa feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Então veja a preocupação de Jesus, dos discípulos, era aprender a orar. Jesus não ensinou milagres aqui. Jesus ensinou a orar, porque a oração trará milagre.
né? Eles não pediram para expulsar espíritos. Eles não pediram aqui para curar enfermos. Não, eles pediram para aprender a orar. Porque depois da oração tudo isso vai acontecer. A oração nos trará poder, a oração nos trará comunhão, a oração nos trará unção, a oração nos fará vencer as nossas adversidades. Lembra do que foi falado ontem? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, como é que eu lanço sobre o Senhor todas as minhas preocupações e ansiedade? Através da oração, através de lançar sobre o Senhor, de tirar um tempo para estar com o Senhor. O Senhor Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Teu Pai que está em secreto te recompensará. Nós precisamos entrar mais no quarto, nós precisamos fechar mais a nossa porta e nós precisamos viver mais uma vida de oração e de busca ao Senhor, tá bom? Deus te abençoe, Deus te dê uma semana poderosa. Ore, ore até sentir o Senhor tocar em você, tá bom? Deus te abençoe e voltaremos em breve.